No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Podem tomar os vossos assentos, por gentileza. Meus amados irmãos, nós estamos trabalhando com o tempo, a plenitude, cheios da plenitude de Deus, vivendo sobre a graça de Deus, a graça infinita, a graça abundante, sem limites, a graça que Deus nos chamou. E esse texto que nós lemos fala a respeito de Jesus Cristo, o Verbo, e Jesus é a plenitude de Deus. Assim como nossas palavras revelam a outros o que se passa em nossa mente e em nossos corações, quando nós queremos falar a alguém aquilo que está no nosso coração, nós transmitimos isso através de palavras. Um pensamento veio, você transmite a alguém através de palavras. Da mesma forma, Jesus Cristo é o Verbo de Deus, é a palavra de Deus. Jesus é a palavra, é aquilo que está no pensamento de Deus, que nos revela a sua mente e o seu coração. Deus revelou para nós, através de Jesus Cristo, que é a sua palavra, aquilo que havia em sua mente, em seu coração. Jesus disse em João 14, o verso de número 9, quem me vê a mim, vê o Pai. Uma palavra é composta de letras, e Jesus Cristo, lá em Apocalipse, diz que Ele é o alfa e o ômega, ou seja, a primeira e a última letra do alfabeto grego. Jesus é o começo, mas também é o fim. E tudo isso é expresso em palavras. De acordo com Hebreus capítulo 1, Jesus Cristo é a última palavra de Deus para a humanidade. Não há outra palavra para a humanidade que não seja Jesus, pois Ele é o ápice da revelação divina. Em Hebreus capítulo 1, do verso 1 ao 3, diz assim, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Antigamente Ele falou pelos profetas, agora Ele nos fala pelo Filho, a quem constituiu, herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo. Através dele o mundo foi feito, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas. Quem é que sustenta todas as coisas, o universo e tudo que nele há? Jesus, a palavra de Deus. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Que grande misericórdia é essa do Senhor para com as nossas vidas. Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. O que Ele fez? Assentou-se à destra da majestade nas alturas. Sua salvação está garantida. Já temos a garantia de vida abundante, a vida eterna. Ele é
o Verbo eterno. Os versos 1 e 2 diz isso: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Jesus já existia desde o princípio, não por ter um princípio como criatura. Não há um princípio de Jesus como criatura, mas por ser eterno, ele é Deus e estava com Deus. Em João capítulo 8 e 58, Jesus disse-lhe: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Mas ele estava falando para os judeus de sua época, e isso estremeceu a base dos judeus. Como assim? Antes que Abraão existisse, eu sou. Ele já existia. Ele é Deus, ele é eterno, ele é o Verbo eterno que se encarnou. Ele também é o Verbo criador. Sem dúvida há um paralelo entre João 1 e 1, que nós lemos, e Gênesis 1 e 1. Um fala da nova criação e o outro fala da antiga criação. Deus criou o mundo por meio de sua palavra. Deus disse e houve, pois ele falou, e assim tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir pelo poder da sua palavra. Os irmãos se lembram de um relato que uma pessoa disse: dize-me apenas uma palavra e o meu servo será curado. Poder da palavra de Jesus, o poder criador da palavra de Cristo. Ele cria todas as coisas, ele ordena e tudo passa a existir. Deus criou todas as coisas por meio de Jesus Cristo, por meio da palavra. Colossenses 1:16 diz assim: porque nele, em quem? Nele quem? Em Cristo. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, tanto as coisas visíveis que nós enxergamos, nós podemos apalpar, quanto as coisas invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestados, tudo foi criado por Ele e para Ele. As pessoas subestimam o poder de Jesus. Quem é o Deus que nós servimos? O Deus Criador, o Verbo Criador, aquele em quem todas as coisas foram criadas. Tudo foi criado por Ele e para Ele, diz a palavra. Essa expressão no grego, foram feitas ou foram criadas, encontra-se no tempo verbal perfeito, que indica um ato concluído. Não tem nada mais o que criar, irmãos. Já está criado pelo poder da palavra do Senhor, o ato está concluído, a criação está consumada, não é um processo em andamento, apesar de Deus certamente operar em sua criação, conforme Jesus diz em João 5:17, Jesus lhes ordenou: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ele trabalha em favor dos seus filhos. Glória a Deus. Então a criação não é um processo, mas sim um produto acabado. Na mente de Deus, até os novos céus e as novas terras, a nova terra, já está criado, porque Ele diz: eis que crio, lá em Apocalipse, eis que crio novos céus e nova terra. Então já está criado. Eu crio. É o poder criador.
da palavra de Deus. Jesus é o verbo encarnado, verso 14 diz, e o verbo se fez carne. Isso é loucura para quem não entende a palavra de Deus, para quem não compreende a Bíblia Sagrada, mas ela diz, e nós cremos nisso, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Glória a Deus. Então, quando Jesus ministrou aqui na terra, não era um fantasma, não era um espírito, e seu corpo não era uma ilusão. Ah, está indo ali um fantasma. Não, era carne, e osso, e sangue. Ele se fez carne e habitou entre nós. Tanto João, como os outros discípulos tiveram uma experiência pessoal que os convenceu da realidade do corpo de Jesus. Irmãos, os discípulos se convenceram da realidade que era um corpo, carne e osso, o corpo de Jesus, e isso está escrito em João, 1 João capítulo 1 e o verso de número 1, é um texto muito lindo, esse texto de 1 João, capítulo 1, e o verso de número 1, que diz assim: o que era desde o princípio, está lá na tela, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que temos contemplado. Agora observe bem esse texto: e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Glória a Deus. As nossas mãos, que privilégio daqueles discípulos, aquele que era desde o princípio, o Deus criador dos céus e da terra. Nós podemos contemplar com os nossos próprios olhos, nós podemos ver aquele que era desde o princípio, e as nossas mãos puderam tocar o verbo da vida, a palavra da vida. Nós também, irmãos, hoje estamos aqui na casa de Deus, estamos tocando a palavra da vida, o verbo da vida, a palavra de Deus que é Jesus. Toque a palavra da vida nessa manhã e receba alegria em seu coração. Glória a Deus, porque a vida foi manifestada e nós a vimos. João está dizendo isso, nós tocamos a palavra, com as nossas mãos a palavra da vida, a vida foi manifestada e nós a vimos, a vida verdadeira que estava em Jesus, nós a vimos, testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna, porque Jesus é a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi manifestada. Eles tocam a palavra da vida, recebem a vida eterna, porque ela foi manifestada aos seus discípulos. Então João deixa isso bem claro, que o Filho de Deus veio em carne e osso, e ainda que sem pecado, porque Pedro diz que ele não pecou, Jesus não pecou. Há teorias por aí e crentes até acreditando, irmão, nesse negócio de internet, filosofias e etc. Não que ele teve relacionamentos com não sei quem e tal, e tem descendentes de Jesus. Está aí, né? Aí. Mentira! A palavra de Deus diz, Jesus não pecou e nem na sua boca se achou engano. Sem pecado. Porém, ele se sujeitou às fragilidades da natureza humana. Por exemplo, João ressalta que Jesus sentiu cansaço. João 4:6 diz: e ali estava a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho.
uma jornada tremenda, de a pé. Era necessário passar por Samaria, em uma cidade chamada Sicar. Ele estava cansado e teve sede. Então Jesus sentiu sede. O verso de número 7, ele diz àquela mulher: dá-me de beber. Então ele sentia as fragilidades humanas. Jesus agitou-se no espírito e comoveu-se e chorou abertamente, como uma pessoa comum, como uma pessoa normal. João 11:33, que diz: quando a viu chorar, Jesus, quando a viu chorar, e também chorando os judeus, com ela vinham, moveu-se muito em espírito. Veja, nós nos comovemos. Aqui foi pedido oração para uma família que teve um ente querido que partiu para a eternidade. Imagine como essa família está. Precisa de consolo, precisa de apoio, precisa de amparo espiritual, né? Um abraço amigo nesse momento de dor, da separação difícil. Jesus aqui se comoveu muito em espírito e perturbou-se. E o verso 35 diz: Jesus chorou. Vamos repetir, amados. 1, 2, 3. Jesus chorou. Então ele chorava, sentia fome, cansava, sentia sede, se agitava em espírito. Ele sangrou e morreu. João 19:30 diz: e quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o espírito. Ou seja, ele doa a sua vida. Em outro texto ele diz: ninguém toma a minha vida. Ou seja, ninguém me mata. Não são os judeus, muito menos os romanos. Eu dou a minha vida para resgate da humanidade. E olha, nós estamos aqui porque ele doou a sua vida. Você pode aplaudir ao Senhor e glorificá-lo, porque ele doou a sua vida por nós. Glória a Deus. E depois da ressurreição, Jesus provou a Tomé e aos outros discípulos que ainda possuía um corpo real, porém glorificado. Isso é um mistério, não temos a pretensão nenhuma em explicar isso, mas era um corpo real. João, capítulo 20, o verso 24 a 29. Se possível, coloque no telão para nós lermos. João, capítulo 20, 24 a 29. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus entrou. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Olha, Tomé dizendo: se eu não fizer isso, eu não vou crer. Só se eu apalpar e ver se realmente ali está o buraco onde a lança foi, né, lançado no seu corpo, furado e etc. 27. E disse-lhe a Tomé, 26, volta um pouquinho. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Passaram-se 8 dias, os discípulos reunidos, e Jesus se apresenta. Jesus chega, estando as portas fechadas. Como é que se entra num ambiente com a porta fechada? Como? De corpo, carne e osso. Como? Mistério, né? Jesus estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles. Jesus se apresenta no meio dos discípulos e diz: paz seja convosco. Verso 27. Olha o poder do nosso Deus, irmãos, o Criador de todas as coisas. Depois disse a Tomé: põe aqui, Tomé, o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Não precisamos ver, precisamos apenas acreditar na palavra
de Jesus, o Verbo de Deus. Ele disse que ressuscitaria e ressuscitou. Morreu e ressuscitou dentre os mortos. Então, o Verbo Jesus não era um conceito abstrato, nenhuma filosofia, mas uma pessoa real que podia ser vista, tocada e ouvida. Glória a Deus. O que é o cristianismo? É Cristo. E Cristo é Deus. Cristianismo é Cristo. E Cristo é Deus. Jesus revelou a sua glória em sua pessoa, em suas obras e em suas palavras. João relata 7 sinais milagrosos, não vamos falar deles agora, mas ele relata esses milagres que declaravam publicamente a glória de Deus. Ele realiza esses milagres e diz aos judeus: olha aqui, a glória de Deus. Então a glória da antiga aliança era passageira, mas a glória da nova aliança em Cristo é crescente. Ele manifesta a sua glória no meio da igreja e é sempre crescente, sempre abundante. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. A lei podia revelar o pecado, mas não removê-lo. Mas Jesus Cristo, a plenitude de Deus, veio cheio de graça e de verdade. Essa plenitude está à disposição de todos os que creem nele. Está à nossa disposição todos os dias. E eu quero convidar cada um dos irmãos, nós já vamos encerrar por causa do horário. Toque a palavra de vida hoje. Assim como os discípulos tocaram a palavra da vida, a vida eterna, que nós não deixemos de fazer isso, esse toque, a palavra da vida em nosso viver diário. Eu vou repetir e logo em seguida eu vou passar novamente o pastor Helenilson para a celebração da ceia. João capítulo 1 e o verso de número 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Vamos cear com alegria. Que Deus abençoe cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Amém.